chama todos bem-vindos para mais uma live da Congregação da Redenção, do grupo da Terceira Idade. Para iniciar, passo a palavra ao devocionista Adão Braga para a devoção. Eu cuido de você. Está baseado em Gênesis 7, de 1 a 16. Entre na barca você e toda a sua família. Os dois irmãos estavam de saída para uma festa de grupo. Na porta da casa, o pai encerrou suas recomendações. E estejam em casa à meia-noite. Isto fez com que os irmãos sentissem vergonha na frente do amigo. Caminhando rua abaixo, ouviram o amigo dizer: "Como eu gostaria de ter um pai que se preocupasse comigo assim." "É mesmo?" surpreenderam seus irmãos. "Com certeza. Eu volto para casa a hora que eu quero e meu pai nem nota quando chego." A história do dilúvio parece mostrar somente um Deus impertinente e cheio de ordens. Construa a barca. Faça nestas dimensões. Entre na barca você e toda a sua família. Durante anos, Noé e a família trabalharam naquele projeto, apenas confiando nas ordens que recebiam. Talvez até tenham tido vergonha diante dos amigos. Aquilo que parecia apenas ordens, contudo, tratava-se de proteção. Deus queria que Noé e sua família confiassem que Ele os estava protegendo e salvando. Deus é o Pai que diz: "Eu cuido de você." Ele não poupou seu próprio Filho de morte na cruz, para que soubéssemos que seja ao meio-dia ou à meia-noite, Ele zela em sua palavra pelo nosso bem. Seu objetivo não é o de nos fazer passar vergonha diante do mundo, mas sim o de trazer cuidado e salvação. Todos querem ter um pai que diga: "Eu cuido de você." Não importa se somos recém-nascidos ou avançados em idade, pobres ou ricos, estudados ou não. Este pai está lá alegre, nos esperando à porta quando a nossa meia-noite chegar. Pela nossa fé no seu Filho Jesus, Ele nos receberá em sua casa e cuidará de nós para sempre. Oração. Obrigado, querido Pai Celestial, porque em Cristo Tu cuidas de nós. Por isso, a Ti sejam o nosso louvor, a nossa honra e glória, hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pela azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela esquerda
gente dirá. Agradeço ao devocionista e passo a palavra ao pastor para fazer o estudo. Olá pessoal, que grande alegria estar falando com vocês neste momento, nesse estudo do grupo da terceira idade. Para mim é uma alegria imensa estar aqui e ter essa oportunidade com vocês para a gente poder estudar sobre a palavra de Deus. Mas eu preciso confessar para vocês da dificuldade que eu tive de compartilhar uma primeira mensagem assim com vocês, né? Meu primeiro encontro com vocês, trazendo uma proposta de estudo da palavra de Deus. E eu troquei umas ideias aí com o pastor Valdir sobre o que poderia abordar e tal. E ele me mandou assim um texto muito interessante. E o título dele é A Arte de Envelhecer. E tem umas reflexões muito interessantes, né? Mesmo que o autor desse artigo ou deste texto, ele não é da nossa igreja, não é luterano, mas é um texto assim que faz a gente refletir um pouquinho sobre a nossa vida e sobre tudo o que acontece e na perspectiva em que a gente encara a vida. E foi mais ou menos nesta linha de como a gente encara a nossa vida ou como a gente leva a nossa vida que eu fiz e trouxe uma reflexão para vocês e também para mim, porque foi uma reflexão muito legal assim. Em primeiro lugar, assim, né, eu pensando, né, sobre o grupo da terceira idade. E aí eu cheguei à conclusão assim, pô, se você está falando com um grupo de terceira idade, então você supõe então, que essas pessoas já passaram pelas duas outras idades. Elas já têm uma experiência, já têm uma bagagem, né, na sua vida e hoje estão nessa idade aí que é uma idade muito especial para muitas pessoas. Para outros já nem tanto assim, né? Mas tudo bem. E também fazer uma reflexão sobre como, talvez na primeira idade e na segunda idade, como que a gente encara a nossa vida. Como que a gente leva a nossa vida. Né? E aí então eu trouxe uma reflexão sobre o tema levando a vida numa boa. Levando a vida numa boa. Tranquilão, bem, como se diz, tô bem de boa, né? Então, eu acho que vai ser um momento assim muito especial para a gente poder conversar e trocar essas experiências e ideias. Bom, eu acredito que chegar na terceira idade é muito especial. Eu lembro assim que tem muitas pessoas que durante a sua vida, né, principalmente ali na meia idade, né, a gente chama de crise de meia idade, muitas pessoas têm medo de falar qual a sua idade por constrangimento de, já está chegando na terceira idade, né, ou ela está com aquele receio de sofrer aí um bullying, como se diz, né, já está ficando velho e tal. Então tem muitas pessoas que têm esse medo. E é claro que isso é normal, porque isso faz parte da nossa vida. Né? Ter essas crises durante a nossa vida é super normal. A gente não está livre disso. Né? E a psicologia trabalha muito nesse aspecto das crises que a gente vive durante a nossa vida em determinados períodos dela. Né? Então isso é uma coisa normal, atinge todas as pessoas, ninguém está livre disso. Mas claro que alguma coisa pode nos influenciar na forma como a gente encara essas crises e como esses questionamentos sobre a nossa idade, sobre se está na segunda ou terceira idade ou está na primeira idade, né, a forma como a gente encara tudo isso vai também vai influenciar em tudo na nossa vida, nas nossas reações com as outras pessoas, né, até mesmo diante dessas brincadeiras. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, dentro disso, né, também eu queria comentar assim, que existem algumas pessoas que defendem os ciclos que a gente vive, né, durante a nossa vida. Tem gente que diz assim, que quando a gente nasce, a gente já está num processo de envelhecimento. Né? Desde o dia então que a gente nasce, ou talvez tem gente que diga até antes, isso eu não tenho certeza,
mas dizem que quando a gente nasce, a gente já começa no processo de envelhecer. E outras dizem já um pouquinho diferente, né? Dizem assim que você nasce e aí até determinada idade ou período da vida você está evoluindo, né? Ou você está se desenvolvendo e depois de certa idade você já começa a recair, né? Começa a decair e o corpo começa a ter mais dificuldades e você começa a ter alguns problemas mais físicos e talvez até mesmo mentais. Mas isso é também algo que ninguém está livre disso, né? Todos nós passamos por esse processo, independente se é quando a gente nasce e começa a envelhecer, ou se a gente se desenvolve e depois então começa a decair. E também, isso depende muito na forma que a gente encara todo esse processo, né? Esse processo de envelhecimento ou de desenvolvimento. Tudo isso, a forma como a gente encara tudo isso influencia a nossa vida e também como a gente vai levar a nossa vida, né, durante essas fases. Mas como eu comentei no início, eu acredito, e eu queria que vocês também encarassem dessa forma, de que estar na terceira idade é algo muito especial. Eu diria que é um privilégio. Hoje, assim, confesso para vocês que eu não tenho assim uma experiência como todos vocês têm, mas eu já vejo que eu encaro as coisas de uma forma diferente, né? Eu agora já passo por já estou num processo aí de normalização dentro do casamento, assim como por assim dizer, né? Mas eu consigo ver que atitudes que eu tomei lá atrás, algum tempo atrás, algumas situações parecidas se colocam diante de mim hoje e eu tenho uma atitude diferente, né? A nossa cabeça, a nossa mente, o nosso pensamento, ele vai mudando, a gente vai criando e tendo experiências que fazem com que a gente encare as situações da vida de uma forma diferente. Então, nesse sentido, eu vejo que estar na terceira idade é um privilégio, porque você já passou por outras duas fases da vida, já passou por momentos diferentes e vastos como se diz, de experiências diferentes, né? Experiências diferentes. Então, a forma de encarar, ela é diferente. Você consegue ver e perceber, pá, isso eu já passei, eu já tenho uma bagagem nas costas aqui, já sei como encarar tudo isso, né? Então, isso é muito especial, porque essa experiência também traz, junto com vocês, uma sabedoria que faz com que vocês podem ensinar os filhos, ensinar os netos, ensinar os amigos que são mais novos, dizer, olha, já passei por isso, sei como é que é e tal. E pode dar algumas dicas de como encarar esse período da vida. Então, eu vejo como um privilégio. E quando a gente vive, né, quando vocês vivendo esse período da vida, eu acredito que quando a gente olha para trás, a gente começa a ver que a nossa vida é realmente uma loucura, né? A gente vive freneticamente trabalhando e vivendo cada dia intensamente. Quando vê, acabou o dia, já está começando o outro, e assim a vida acaba nos envolvendo. E aí quando vê, poxa, você já passou aí 20, 30, 40, 50 anos da sua vida e chega um momento que você precisa assim, agora preciso respirar um pouco, né? Então você, estando na terceira idade, eu acredito que tem uma oportunidade muito maior de sentar para trás e dizer assim, deixa eu aproveitar esse momento, deixa eu curtir, vamos levar a vida mais numa boa, mais tranquilo. Minha vida toda já foi frenética, passou tudo muito rápido, deixa eu aproveitar. Deixa eu levar a vida numa boa. E é possível a gente aproveitar esses momentos nessa idade com os netos, com a família, com os filhos, porque estar nessa idade já viram todo o desenvolvimento de tudo o que aconteceu e fazer uma avaliação, né, do que foi construído durante a vida. E ver que aquilo é bom.
que Deus estava do lado de vocês durante todo esse tempo, construindo essas amizades, construindo uma família, né, formando uma família, por assim dizer, em todos esses anos. E um primeiro texto bíblico assim que me chama bastante atenção para isso que eu estou falando é Provérbios 23, versículo 22, que diz assim: escute o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Escute o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Esse provérbio eu acho que agrega muito, né? E ele até nos faz lembrar ali do terceiro mandamento. Honrarás o teu pai e tua mãe para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Os pais, mães, eles têm uma experiência muito grande. Eles já passaram por essas duas fases da vida. Eles sabem como as coisas são. E eles enxergam a forma de uma maneira diferente, que é a forma como vocês enxergam. E acredito eu que todos vocês querem o bem não só para os seus familiares, mas também para os amigos de vocês, para aqueles que cercam vocês, para as últimas amizades que vocês fizeram nesses últimos anos. Vocês querem ser escutados também por tudo o que vocês já passaram e pela experiência que têm. E ser velho não é algo ruim. Faz parte da nossa vida. Nós continuamos sendo criaturas de Deus. Nós continuamos sendo pais, continuamos sendo mães e também continuamos sendo filhos. Talvez a gente não tenha mais, ou vocês não tenham mais os pais de vocês, né? Por uma questão de idade ou por alguma enfermidade que acabou falecendo. Mas sabemos que a morte é o salário do pecado. E todos nós um dia vamos morrer. Mas vocês continuam sendo filhos. Claro, vocês lembram quem são os pais de vocês, quem são os avós de vocês. Mas também lembram que vocês têm um pai para sempre, que é Deus. Deus é o pai de vocês e que ama vocês, assim como vocês são. Foi Ele que criou cada um de vocês. E Ele ama. Ele deu esse privilégio que cada um de vocês tem. Cada um de vocês tem, que é viver essa idade e dizer assim: deixa eu aproveitar esse momento. Eu sei que o tempo está passando, eu sei que a vida dos meus filhos, dos meus amigos, eles vivem essa vida louca que eu também vivi. Mas deixa eu aproveitar esse momento. Deixa eu levar a vida mais numa boa. Tem um teólogo chamado Hubert Lepernauer. Ele escreveu algo muito interessante assim. A frase dele é assim: os idosos trazem para a velhice a sabedoria e a experiência de uma vida inteira. É tempo de olharmos de uma nova forma a velhice e seus benefícios, necessidades e desafios. Essa frase, eu acho que ela é muito proveitosa para todos nós, principalmente para vocês, porque ele usa duas palavras ali que são, na minha concepção, muito importantes. A primeira delas é a sabedoria e a outra é a experiência. Eu sei que isso cada um de vocês tem, porque passaram por muitas coisas durante a sua vida e possuem uma bagagem junto com vocês. E tem muito a ensinar pessoas como eu, né? Não só porque eu sou um pastor estagiário, mas também tem a ensinar para o pastor Valdir, para as pessoas da congregação, pela experiência que vocês têm, a forma de encarar a vida. Mas também vocês têm os desafios de vocês de olhar para o futuro e dizer o que vem daqui para frente. Aproveitar o que
a terceira idade proporciona para vocês, porque é um privilégio. Deus deu esse privilégio para vocês viverem esse tempo e desfrutar esse momento. Mas também tem os seus desafios, olhando daqui para frente. Talvez resolver algo que ficou para trás, mas também daqui para frente. Erros todos nós cometemos, mas precisamos procurar resolver esses problemas, nos arrepender e nos arrepender também dos nossos pecados e confiar que Deus continua nos perdoando. Vocês são sábios em muitas coisas, em relação a muitas coisas. E tem um versículo bíblico que me chamou muito a atenção. Eu nunca tinha parado para refletir nele, né? E foi um versículo até que foi uma pesquisa na internet que eu fiz. E é um texto de Levítico, é a lei de Deus, Deus dando a sua lei para o povo. E achei muito interessante, porque Deus ensina as pessoas a terem respeito em relação às pessoas mais velhas, de terceira idade, os anciãos da igreja, como a gente diz. Levítico 19, 32. Levítico 19, 32. Deus diz para o seu povo assim: fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Deus ensina todos nós termos muito respeito com as pessoas idosas, com os anciãos do seu povo, e ele diz: eu sou o Senhor. O que isso significa? Isso significa que Deus criou vocês. E Deus deu o privilégio de vocês estarem na terceira idade. E vocês nunca deixarão de ser criaturas de Deus. Nunca deixarão de ser pessoas que são amadas por Deus. Vocês não serão desprezadas porque Deus quer cuidar de cada um de vocês. E essa lei demonstra claramente isso. O cuidado de Deus com todo o povo. Não somente com as crianças, que têm uma vida pela frente. Não somente com os jovens, que estão na flor da idade. Não somente com os adultos, que muitas vezes se consideram as pessoas que fazem as coisas do mundo acontecerem. Mas também com os idosos. Com todas as pessoas. Com vocês. Deus ama a todos vocês. Todas vocês. Lembrem sempre que vocês são criaturas de Deus, formadas por Ele. Lembrem que vocês também são pecadores. Mas lembrem que em Deus, em Jesus, nós encontramos perdão. Deus nos perdoa. Ele honra a vocês. Ele ama vocês. As perspectivas de cada um de nós, daqui para frente, são outras. Mas apeguem-se firmemente na promessa de que Deus ama cada um de vocês. E Ele ainda declara que mesmo vocês, na terceira idade, são filhos de Deus. E Ele diz para vocês: vem cá, meus filhinhos. Recebam o meu amor por vocês. Independentemente da idade, vocês são filhos, amados pelo Pai de vocês, Deus. Que possamos estar sempre juntos e fortalecidos na palavra de Deus, que nos dá vigor para a verdadeira vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Do sol ao amanhecer.
Agradeço ao pastor pelo estudo e passo a palavra à secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que foi online. Ata número 01. Com início às 15 horas, deu-se a primeira reunião do grupo de terceira idade no dia 16 de março de 2021, na Congregação da Redenção. Essa reunião foi em forma de live. A presidente Selmira chamou a todos bem-vindos, pediu à devocionista Nelly Prestes de Souza que fizesse a devoção, que foi baseada em Daniel 10, 1 a 21, um toque de Deus. Após a família Hoffman, cantaram um hino, Seja Deus Gracioso. A presidente agradeceu a devocionista e passou a palavra ao pastor Valdir Lopes Júnior para fazer o estudo. Primeiro fez uma oração, o estudo foi baseado em João 12, versículo 20 e seguintes. Tempo de Quaresma, estamos perto da Páscoa, o tempo de meditar nos 40 dias que antecedem a Páscoa. O pastor falou sobre a pergunta, a voz do povo é a voz de Deus? Essa expressão vem do povo greco-romano, Deus Hermes, idolatrias. Em João 12, versículos 25 e 26, lemos, quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E meu Pai honrará todos os que me servem. Após o estudo, a família Hoffman cantou o hino para os altos montes. A presidente agradeceu o pastor e leu a ata do ano anterior e falou no final que o valor das ofertas foram repassadas à capelania hospitalar no valor de R$200. Para finalizar, o pastor Valdir fez uma oração e após o coral da redenção, entoou o hino Os que Amam a Deus. Essa live teve 16 curtidas, 13 comentários e 6 compartilhamentos. Agradeço à secretária e passo a palavra ao pastor para a oração final desta reunião. Nossa próxima reunião será no dia 18/5, às 15 horas, logo após o momento de oração, que temos todas as terças-feiras às 14h30. Agradeço a participação de todos. Vamos conversar com o nosso Deus em oração? Todo-Poderoso e Eterno Pai, Tu que conheces a nossa vida como ninguém, Tu que sabes tudo aquilo que fazemos, pensamos, nós te damos graças porque em Jesus Cristo, Teu Filho, Tu permaneceste ao nosso lado, nos amparando e guiando na vida. Mesmo tendo visto e acompanhado nossos tropeços, como um Pai amoroso e misericordioso, Tu não te afastas de nós. Mas tendo enviado o Salvador Jesus, ato misericordioso que lembramos alguns dias atrás na Páscoa, Tu mostraste mais uma vez que Tu és um Deus presente e que em toda e qualquer situação estás ao nosso lado. Abençoa-nos para que nunca esqueçamos desta Tua presença paternal e amorosa. Fortalece a nossa fé em Ti, para que possamos, em meio às tempestades desta vida, permanecermos tranquilos porque sabemos que a paz da qual necessitamos, Tu já nos entregaste através da vitória de Cristo na cruz. Não é à toa que Ele mesmo pronunciou, paz seja convosco. Que esta paz possa ser uma companhia constante em nossas vidas, diante das instabilidades e guerras deste mundo. Tudo isto, Senhor amado, nós te rogamos em nome dEle, Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.